Pessoal, tá me ouvindo bem? E aí qualquer coisa eu saio de novo e entro. Quem tá me ouvindo bem, me dá um feedback aí. Tá me ouvindo? Isso, é importante vocês darem esse feedback aí, porque é a primeira vez que acontece esse problema de áudio. Bom, boa noite a todos aí. Agora eu acho que tá todo mundo ouvindo bem. Pra gente não perder muito tempo, nós vamos chamar o nosso convidado. Bom, vamos lá. Fala, Leandro. Boa noite, meu querido. Fala, Harley. Boa noite, Você me ouve Rodrigo. Obrigado bem? aí pelo convite, né? Pela oportunidade. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Até vou abaixar aqui um Ah, pouquinho que tá bem alto. então tá jóia. Bom, primeiramente agradecer a você aí por ter aceitado o nosso convite, para a gente falar um pouquinho aí da sua carreira, um pouquinho de futebol. Leandro Cuca, né? Mais conhecido como Leandro Cuca, mas é Leandro Silva, né? Isso E aí. aí eu vou aproveitar e vou fazer uma apresentação para pessoas que possam não conhecer um pouco do seu trabalho como atleta. Se eu errar em alguma coisa, você sinta-se à vontade de me corrigir, tá? Tá Leandro, bom. Leandro Silva, mais conhecido como Leandro Cuca, ex-atleta profissional, passou por Curitiba, Londrina, Irati, 15 de Piracicaba, Criciúma, União Barbarense, União Madeira, Cianorte, Gama, Galo Maringá, Paraná Clube, Chapecoense, Caxias e Universidade de Santa Catarina. É isso mesmo? Faltou algum? Não, é isso aí. Tem mais alguns, mas deixa pra lá, né? São 19 clubes, foram 19 clubes, mas basicamente foi isso daí. Quais os que faltou, Leandro? Eu acho que faltou aí o Araxá, Araxá de Araxá, Minas. Araxá de Minas. Deixa eu lembrar aqui. Barbarense falou, né? Barbarense Falei. falou. Maringá faltou. Eu falei o Galo Maringá. Não, Porque tá agora certo. tem dois, né? Que agora tem Agora, dois, agora o Galo Maringá nem tem mais, né? não existe mais, né? Mas é isso aí, é isso E aí. então tá, jóia. E aí falar com você como auxiliar do Fábio, mas antes de você aceitar o convite do Fábio, você foi treinador do Volta Redonda ou de mais algum clube? Então, olha, quando eu parei de jogar em 2009 na Ubra, que depois até se tornou universidade, né? É o nome Sim, do clube. Quando eu parei em 2009, logo que eu parei, eu fui fazer um estágio no J. Malucelli. legal. E fiquei fazendo o estágio de um mês, que até era o Sandro Forner, que era, a gente tinha jogado junto, é muito meu amigo, e ele conseguiu para ficar observando os treinamentos. E depois de um mês eu acabei sendo efetivado como auxiliar do clube nas categorias de base e no profissional. Nas categorias de base que era sub-20 no Sim. profissional. E fiquei ali por 3 anos e meio. Né? Então fiquei 3 anos e meio. Depois disso fui para o União Barbarense, que ia disputar o Paulista. E eu participei só do início ali da montagem do time, dos 2 primeiros meses, um mês e meio de trabalho, e acabei indo para o Figueirense, no sub-20, como treinador. E depois do Figueirense, Paraná Clube, também fiquei um ano como treinador do sub-20, fiquei depois um período ali de 4, 5 meses como auxiliar do clube, e depois saí, Volta Redonda, como auxiliar, e também fiquei depois como treinador na Copa Rio. Então,
Teve esse período, depois, em 2016, no começo do ano, passei pelo Rio Branco de Paranaguá, a gente ficou 4 jogos, eu estava com o Leandro Nils, de treinador, e eu auxiliar, e a gente foi para o Vila Nova de Goiás. A gente ficou ali pouco tempo, o Leandro acabou sendo mandado embora, e eu acabei retornando depois para o clube como auxiliar fixo do clube. E 17, aí recebi o convite do Fábio para ser auxiliar dele, e a gente vem caminhando junto a partir disso. Legal, Leandro. E até falando disso, né? Recordar o pessoal, né? Que você está como auxiliar do Fábio desde 2017, né? Passando por Corinthians, Alweda, Corinthians novamente e hoje e atualmente no Ittihad. Você é tricampeão brasileiro, tricampeão paulista 2017, 18 e 19 e campeão brasileiro 2017 juntamente com o Fábio. É isso mesmo, né? Perfeito. Como treina e como atleta, você tem algum acesso ou algum título? Tive alguns acessos, tive um com o Curitiba em 95 ainda, a gente subiu para a Série A. Depois tive um acesso em 2000 no Paulista. Deixa eu lembrar aqui, com o Maringá, a gente também, com o Galo Maringá, a gente teve acesso no regional aqui do Paranaense. Acho que isso, de acessos, acho que foram esses. Fui campeão catarinense pela Chapecoense em 2007. Então foram, pelo Caxias, campeão da Copa RS ainda como atleta, 2007 também. Mas basicamente foi isso daí. Legal, a antiga RS, né? Hoje acho que hoje é muito a Copa Ipiranga, né? Isso aí. Ô, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai focar muito na sua carreira como auxiliar hoje, mas eu queria que você falasse, porque, como eu falei e tenho falado para os meus convidados, o intuito de fazer essas lives é para a gente gerar conteúdo para nós que estamos hoje no ramo do futebol e também para outros colegas de trabalho e para futuras pessoas que têm um sonho de se tornar um treinador, um auxiliar, um preparador físico, um analista de desempenho, ou ir para a parte de gestão, e também para os atletas que ainda estão em atividade, os que já pararam, e os atletas que hoje estão em busca de se tornar, ao longo do tempo, um jogador profissional. Então, esse é o meu intuito de fazer essa live, para a gente gerar bastante conteúdo, que a gente acaba passando um pouquinho daqui, e aprendendo muito mais com vocês que já têm uma experiência muito para passar para a gente. Então, esse é o intuito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o início da sua carreira como atleta, desde base até profissional, dar um apanhado geral, para depois a gente entrar na carreira como auxiliar técnico. Eu fiquei no Curitiba há 11 anos. Eu iniciei nas categorias de base, ainda era Cobrinhas na época, era uma categoria que tinha de 13 para 14 anos. E fiquei até, de 87, eu fiquei até 98 no clube. Sim. Então, fiz toda a minha base, meu período ali de subir para o profissional, um período que era muito difícil, né? Era muito concorrido com grandes atletas. E bom, assim que eu tive essa oportunidade de subir, né, de um clube que você inicia e você consegue chegar a ser profissional. Então, a partir disso, em 98, eu saí do Curitiba definitivamente e comecei a andar por conta, né? Era mais difícil, você não tinha empresários, você tinha que, a cada 6 meses ali, lutar por um contrato, né, lutar por um lugar para trabalhar. E logo que eu saí do Curitiba, eu tinha disputado um paranaense pelo Irati, e a gente tinha feito um bom campeonato, e a maioria daqueles jogadores, inclusive o Fábio estava também, a maioria desses jogadores foi para o 15 de Piracicaba para disputar a Série B. Então, foi um período assim que eu me desvinculei do Curitiba para poder caminhar sozinho, né? E foi muito bom, assim, pelo fato de você se desprender de algo que te dava conforto, né, de estar em casa, de estar em um clube que te dava condições de trabalho, para você buscar ter o objetivo que era de estar jogando, de pegar e ter uma sequência de jogos. E para mim foi muito, muito importante assim,
foi como uma retomada para o início de uma carreira mais responsável, vamos dizer assim, né? Onde eu tinha que buscar os meus objetivos pessoais dentro de cada clube que eu viesse a disputar. Então, passei pelo 15, 98, em 99 fui para o Ipiranga de Erechim, fiquei 3 meses, já fui para o Criciúma, que tinha um calendário um pouco maior, que era a Série B. Então, Sim. disputei lá o Catarinense e a Série B. Em 2000 eu voltei a me reencontrar com o Fábio ali em 98 já. Na verdade, com o Fábio em 96 no Curitiba, a gente teve o primeiro contato. Depois em 98 no Irati, no 15 de Piracicaba, foi o ano todo. E em 2000 e 2001 a gente voltou a estar juntos no Juventus, ali da Moca. Que Sim. foi um período assim também fantástico, né? E foi o mesmo treinador que trabalhou com a gente no Irati, no 15 de Piracicaba, que nos levou para o Juventus. Então a gente já tinha o conhecimento de trabalho, já tinha uma afinidade, então as coisas caminhavam de forma bem tranquila, assim. Você já sabia como o treinador gostava de trabalhar e você não tinha muitos problemas. E a partir disso, de 2001, eu voltei para o 15 de Piracicaba para disputar outra Série B. Sim. Disputei outra Série B pelo 15. 2002 fui para o União Barbarense para disputar o Paulista, e no segundo semestre fui para o União da Ilha da Madeira. E aí fiquei 6 meses, porque eu tive uma lesão muito séria lá, tive uma fratura de tornozelo e ruptura de Aquiles. Então foi uma lesão bem complicada, eu fiquei 1 ano e 1 mês sem conseguir jogar. E fui ter esse retorno aos campos em 2003, lá no Araxá, que era um clube que estava disputando uma Copa local, uma Copa Minas, que começava em outubro e terminava em dezembro. Então, para mim foi Sim. importante essa retomada, porque eu teria muita dificuldade em retomar minha carreira ali em janeiro só. Sim. Então, voltando de uma lesão séria, muito tempo parado, eu teria muita dificuldade se só em janeiro eu fosse voltar a jogar. Então foi muito legal, porque eu tive uma retomada legal. E já em 2004, o Caio Júnior, que a gente já tinha jogado junto, a gente tinha morado junto, enfim, ele me convidou para ir para o Cianorte, que era um projeto que ele estava iniciando. E fiquei ali 2004, 2005. E nesse meio tempo ainda acabei sendo emprestado, fui para o Gama, e voltei, fui para o Maringá, enfim. Minha carreira foi sendo assim de vários clubes, mas sempre criando raiz em algum lugar, né? Como criei lá no Juventus, 1 ano e meio, 15 de Piracicaba, 2 passagens, Cianorte com 1 ano e meio praticamente também de atividade no clube. Então, e aí 2006, disputei pelo Maringá, que a gente tinha tido acesso em 2005. 2006 disputei o Paranaense e fui para o Paraná Clube no Brasileiro. E foi até o ano que o Paraná conseguiu vaga na Libertadores, que era o Caio Júnior também o treinador. E foi um ano legal por estar em casa, por poder aproveitar a família, né, e jogar em um clube de Série A. Em 2007 fui para Chapecoense, onde a gente foi campeão catarinense, que também foi um ano maravilhoso. No meio do ano fui para o Caxias, onde a gente foi campeão da Copa RS, também foi um ano muito legal, assim, que depois renovei por 1 ano e pude levar a família, então foi bem legal, assim, um ano de 17 muito bom, em consequência um período de 18 muito bom também, de poder estar em um clube que vinha se estruturando e de poder estar junto com a família. E 2009 foi onde eu decidi parar, né, porque no meio desse caminho aí eu tive muitas lesões sérias, né, eu tive fratura de tornozelo dos 2 tornozelos, tive fíbula, Ixi. tive joelho, foram 3 cirurgias, Aquiles também, que para mim foi a pior lesão que eu tive, também muito difícil. Então, a carreira ela teve bastante período de jogos, mas teve um período também grande de recuperação e que também é bem complicado para quem é atleta. Exatamente, Leandro. E você falando algumas coisas aí, eu lembro de algumas coisas também, porque eu também parei ali perto ali de 2007, 2008, no Oeste de Itápolis, também com 3 lesões seguidas no joelho.
E a Aham. gente sabe como é que isso pega. E engraçado você falando Cianorte, eu não sei se você conhece esse treinador, o Evair Sensi. Sim, trabalhei com ele no Maringá. Então, ele quase me levou uma vez para o Cianorte, e era isso aí, 2004, 2005, É, e trabalhou também no Oeste, né? isso, eu trabalhei com ele no Oeste. Então você E eu jogou com fui atleta, Mirandinha. Mirandinha isso, era Mirandinha, Carioca, Joel. Joel que batia falta demais, não sei se você conhece. Sim, É daí, sei. então, Joel, a eu acho que é da gente. mesma cidade que o Ivaí, né? Isso, e aí acabei trabalhando com o Evair em alguns clubes, e aí quase eu fui para o Paranavaí e para o Cianorte com ele. Ah, que legal, que legal. E quase que a gente acaba jogando junto É, ou contra, né? Ô, pois é. Leandro, antes da gente continuar nosso papo, lembrar pro pessoal aí que a gente vai abrir no final para fazer perguntas e também ao longo do bate-papo a gente vai dando um abraço para os pessoal, para os amigos que vai entrando, que também é importante, né? Até mandar Ah, um abraço legal, aí pro legal. professor Fábio Micali, que entrou aí, com o Micali entrou aí. Pô, legal, que legal. Um abraço pro Fábio de Souza, Ah, Matheus. Fábio jogamos junto lá em Cianorte, na Barbarense. O Anchieta também que tá aí, a gente jogou junto, Chapecoense. O pessoal Legal, aí. pessoal de Joanópolis, Juninho, Tatá. Você vê alguém especial aí, pode dar um abraço, fica à Ah, vontade. O legal, Tano, legal. Pastor Miro, Leandro, lá de Caxias, aí, pastor, grande pastor. legal. Pastor, Deus abençoe, pastor. Prazer. Rogério, Neto Lamar, o Marco Túlio aí, um amigo nosso, Marco mandou um Túlio, abraço, te elogiou, falei, ó, é, volante que jogava como meia. É o Maicon Leal, melhor zagueiro Michael que eu cheguei a Leal. jogar. Muita qualidade. Abraço, Cuca. Ó, até o chefe tá aí, ó, pedindo para tirar o óculos, é isso que ele falou? Mas eu não enxergo. Cadê? Cadê que eu não vi ele? Passou aí. Ah, agora eu vi. Um abraço, Fabião. Deus abençoe, meu querido. Tá aí, ó. Abraço aí, chefe. Pode tirar o óculos, kkkk. Bom, vamos continuar. Ô, Leandro, você falou um pouquinho da sua carreira. Eu queria que você falasse para todo mundo que está e para mim também, como que foi virar essa chavinha? Porque a gente que foi atleta e depois virar essa chave como treinador, como auxiliar, uma coisa muito interessante também que eu vi o Fábio falando e confesso que eu nunca parei de uns anos para cá, sim, eu vi essa reportagem dele e eu comecei a refletir muito. E aí você vai falar dessa virada de chave, porque eu também, quando eu parei, eu também, ali nos primeiros trabalhos, ali, a primeira semana, aí você dá o start e vai embora. Mas, por exemplo, assim, uma coisa que o Fábio falou muito interessante, que ficou fixo na minha memória, que nós que trabalhamos como treinador auxiliar, e o Fábio disse uma coisa interessante, o auxiliar técnico, ele tem que ter a cabeça de um treinador, mas agir como um auxiliar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, pegando esse gancho do Fábio e também dessa virada de chave. Você falasse para a gente. Primeiro assim, primeiro que quando eu parei de jogar, eu achava que eu tinha tudo a ver, né? Assim, vai ser fácil, você está acostumado, tá? Eu fiquei 16 anos praticamente como profissional, mais 7 como base, então eu achava que as coisas iam acontecer muito fácil, muito ao natural, e realmente não tem nada a ver. Você jogar futebol e você trabalhar técnico. E você falando isso aí que o Fábio colocou, o Fábio foi para mim, por ele ter parado antes, ele parou em 2007, ele sempre foi para mim uma referência em buscar informações. Então, o Fábio foi muito importante no processo de transição, foi muito importante para que eu pudesse receber informações, sendo que ele já vinha atuando ali. Quando eu parei em 2009, ele tinha ido para o Corinthians, então ele estava recebendo informações em um nível, claro Sim, que diferente do meu, mas que me dava muitas referências importantes para que eu pudesse seguir no meu trabalho. sim, Então, tanto que eu estive com ele 2 vezes lá acompanhando treinamentos, então isso também me ajudou muito a desenvolver, né, ideias, a buscar informações, buscar ideias para poder trabalhar. E realmente assim, quando você para, se você não tem esse norte, você fica meio perdido. Por isso que eu busquei, igual eu parei ali, tinha o Sandro, que era um amigo no futebol, que me ajudou muito com informações, com mais na prática, mais no dia a dia.
Tinha o sim. Fábio, que a gente já tinha ideia lá de 2000 para trabalhar junto, então foi onde eu busquei mais ainda informações, busquei é, coisas que pudessem agregar no meu dia a dia, no trabalho, e que pudesse me ajudar a desenvolver o trabalho de uma forma que facilitasse, né? Porque é claro que você, quando para, você tem que buscar cursos, você tem que buscar informações. Hoje a gente tem muito mais meios de buscar informações, mas de toda forma você fica meio sem saber onde. Mas quando você tem pessoas que te dão essa ajuda, esse norte, te facilita para você acelerar um pouquinho esse processo de transição de campo para área técnica. Legal. Fábio, até o final eu vou pedir para ele falar isso aí para gente. Leandro, queria que você falasse um pouquinho. Porque quando na época a gente jogava, a gente não tinha essa toda a estrutura que hoje tem hoje, esse aparato, essa assessoria, esse gestor cuidando da carreira, né? Não só como do atleta, mas como também hoje da comissão como um todo, né? E eu tô com uns parceiros aí, que é a Rockefeller Escola de Inglês, que é 012 98 118 0191, e também o Pelógica, que é da Cesta Básica Pelógica. Quem precisar aí de cesta básica, quiser presentear, doar para quem está necessitado aí, é o 12 99 678 8018. E pegando esse gancho aí da escola, queria que você falasse a importância e queria até que você falasse a respeito seu mesmo, a respeito do Fábio e de outros profissionais, a importância hoje do profissional, né, da comissão como um todo, ela ter esse preparo de falar o inglês, né, que hoje é uma língua mundialmente falando, né? Lógico que a gente tem que procurar também se especializar em outras línguas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? Do inglês, de outra língua. É verdade, Arley. Quando a gente teve a primeira experiência na Arábia, que a gente viu mesmo na prática a importância de você ter essa segunda língua, né? Sim, Porque daqui a pouco você acha que, eu não vou usar, daqui a pouco você começa um curso, para e não dá sequência. Mas quando você se depara realmente com uma situação de necessidade, você vê o quanto é importante, né? Então, o primeiro momento a gente se bateu um pouco, né, pela falta de você falar fluentemente, e a gente lá começou a fazer curso, até com uma professora que o Fábio até indicou de Sertãozinho, a gente fazia online, e continua até sim. hoje. Então, até hoje a gente tem feito aulas online e buscado cada vez mais ficar fluente para poder facilitar no dia a dia, né, no comando de um trabalho. E graças a Deus assim a gente não tem tido dificuldades na comunicação. Legal. Eu acho que tem um amigo meu, preparador físico, o César Dercilo, acho que ele trabalhou com você. Tá te mandando um abraço. Acho que foi Ah, no União abração, César. Barbarense. Sim, César. sim, o César. Legal, um abração aí, César. Deixa eu Legal. ver aqui, mais alguém aqui. O Christian, Andrei, a Vivian Moreto, lá da fábrica da Congelato, excelentes produtos. Ô Leandro, você lembra exatamente como foi o momento? Porque, lógico, vocês sempre vinham conversando, sempre vinham se falando da possibilidade de trabalhar junto, mas eu acho legal e até curioso um pouco da minha parte, é, em 2017, quando houve o convite do Fábio, você lembra exatamente aonde você estava e o que você estava fazendo? E foi assim, de imediato que o Fábio. Porque eu lembro que o Fábio comentou que foi também assim, surpresa, né? Pô, agora eu estou efetivado. Como que foi essa reação? Eu acho legal você contar isso aí, porque, poxa, você começar já a trabalhar, né, com um grande profissional como o Fábio, como pessoa também dispensa comentário assim como você, né? Uma pessoa assim fantástica também, muito humilde e muito competente. Queria que você falasse sobre essa expectativa do convite. Legal até essa colocação tua. E eu lembro totalmente, assim, do momento da ligação do Fábio. Foi dia 22 de dezembro
Eu lembro que eu estava fazendo almoço, que a minha esposa estava trabalhando, eu estava com as minhas duas filhas em casa. Eu tinha, a gente, assim, até para passar um pouquinho antes, a gente já tinha essa ideia de trabalhar junto, mas a gente nunca imaginava que fosse Corinthians, né? Você iniciar um trabalho juntos no Corinthians. A gente imaginava galgar ali passo a passo até chegar, claro, num grande clube. Mas iniciar em um grande clube, a gente acho que isso não passou na nossa cabeça em momento nenhum. E eu estava fazendo almoço, no meio do almoço, toca o telefone, eu vejo que é o Fábio. Eu falei, puxa, o Fábio não é de me ligar assim no meio do dia, vamos ver. Aí, velho, como é que tá? Tudo bem e tal? Ele falou, ó, Cuca, tudo bem e tal, vou te falar. O pessoal aqui me efetivou. Eu vou ser o treinador do Corinthians. E eles mandaram eu escolher um preparador físico auxiliar. Tem interesse? Eu falei, Caraca, pô, tem que interesse. Tá isso. louco? Só fala o dia e o horário. Sei que no mesmo dia eu viajei para São Paulo. No mesmo dia Que fui para São beleza. Paulo, a gente se encontrou, a gente conversou. No outro dia a gente foi no Corinthians, já acertou tudo. E começou ali, no dia 23, começou oficialmente o nosso trabalho no Corinthians. Que legal. O Fábio tá até falando, né? Ele falou que não sabia que ia pensar, mascarou. Não, que na verdade, eu até falei, é claro que eu aceitei de cara. Eu tinha acabado de renovar no Vila Nova e eu precisava entrar em contato com eles e explicar a situação, e falar que tinha recebido o convite e que ia para o É Corinthians. porque para quem chegou agora, estava jogando ainda, né? Não, eu estava como auxiliar no Vila Nova, fixo Como do clube, isso. né? Então eu tive que ligar para eles, avisar, mas eu já tinha aceitado de cara. A gente era um projeto que a gente tinha há muito tempo, então não tinha como não, não estarmos juntos ali. Legal, Leandro. Só para a gente quebrar um pouquinho, conta pra gente aí essa história aí do que você caiu do lado do gol aí, que o Fábio falou. Conta essa Ah, isso resenha aí, pra gente. essas histórias ele gosta, essas coisas ele gosta. Tava no treinamento lá e tocando a bola do lado do gol para os atacantes finalizarem. Aí tinha uma bola, fui correr para trás, assim, andar para trás, pisei na bola e caí. Aí gravaram, pegaram, mostraram o vídeo depois. Imagina, né? A resenha foi longa, né? Imagina se não, né? Imagina se não. Imagina se não. Legal, um abraço. Legal, um abraço aí pro João Gatti, Fernandinho Macchiori, treinador da Portuguesa na Série Grande A2. Fernandinho, grande Fernandinho, Grande grande Fernandinho, Fernandinho. também tem uma live para fazer com ele. Engraçado que eu tava fazendo uma live É o rei esses do dias, hotel. agora, 2 dias atrás, com o Fernando Alcântara, e eu fui atleta do Fernando, né? Que até o Fábio Aham. conhece. E nós jogamos em 98 contra a Portuguesa. Eu fui conhecer o Fernandinho anos depois. E eu nem lembrava que o Fernandinho tinha jogado na Portuguesa aquele jogo entre Taubaté e Portuguesa, e ele era até o camisa 10 na época. Foi até uma coisa É, engraçada. rei do acesso. Ele tá falando, Cuca, monstro sagrado, sou seu fã e você é sensacional, profissional e ser humano. Legal. É suspeito a falar. Cuca, meu pai na fé. Amém. Anchieta, esse é meu filho na fé. Benção. Ô Leandro, eu queria que você falasse agora, para todos que é da área e para todos que nos acompanham aí, um pouquinho de como deve se portar, de como é a forma de trabalhar, o que deve fazer, o que deve brindar, o que deve passar, o que deve segurar, como que é a forma de trabalho, não só do auxiliar, mas também especificamente a sua pessoa, a sua forma de trabalhar, porque a gente que é da bola sabe que o auxiliar tem várias funções, mas cada um tem a sua peculiaridade, né? E eu queria que você Sim. falasse extremamente de você. Eu sempre acreditei e buscando informações com o Fábio, isso só confirmou o que eu acreditava muito, né? Independente de você ser auxiliar do treinador, auxiliar do clube, você tem que trabalhar pro treinador, né? Você tem que ajudar o treinador. Até porque, independente do lugar que você esteja, da função que você esteja, né, como auxiliar do clube, como auxiliar do treinador, se o clube está ganhando, é muito bom para você. Se os resultados acontecem, é muito bom para você. Então, meu papel sempre foi assim, meio
eu sempre me preocupei muito em ser ajudador. Ser um cara que está ali disposto a fazer tudo, a ajudar em tudo que for possível. Nós temos ali, o Fábio determinou uma linha de trabalho, na verdade, e algumas funções que você tem que exercer para a função. Então, legal que assim, ali a gente já tinha, pelo Fábio ter sido auxiliar do Corinthians, no caso, quando parou, e ter assumido como treinador, ele já tinha uma linha de trabalho bem definida. Então, para nós, para mim, né, que cheguei ali, facilitou muito o trabalho, porque eu já cheguei sabendo o que eu ia fazer, que o Fábio me passou tudo o que ele queria que fizesse. Então, a gente tem, bem amplo aquilo que a gente faz, mas assim, é muito prazeroso, né? Você preparar treinos, você preparar adversários, você analisar o próprio time, você tem trabalho, ao mesmo tempo você tem... eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, né? E acho que isso é um ponto muito importante para quem trabalha como auxiliar, é você gostar daquilo que você faz, porque você vai buscar informações que ajudem, informações importantes e que vão ser importantes na realização de um jogo, de um treino, enfim, daquilo que precisa ser feito. Desculpa. Então, Arne, eu acho que assim, o auxiliar ele tem que estar disposto sempre a servir o treinador, tendo já funções definidas, ele tem que executar e fazer o melhor, né? Se é para fazer uma análise de um adversário, ele tem que fazer a melhor análise possível para que tire proveito daquilo, né? Então, bem amplo, como eu te falei, preparar um treino, você tem que preparar o melhor treino que você puder, né? Você tem que fazer o teu time, ajudar o treinador a fazer o teu time desenvolver o melhor possível para poder desempenhar um bom futebol. Então, eu vejo que uma função hoje ela é bem ampla, ela não é mais hoje só você ser ali o braço direito do treinador, você não pode ser só amigo do treinador, você tem que ter conteúdo, você tem que se preparar, você tem que buscar informações, você tem que buscar capacitação também, né? Porque hoje você lida com atletas inteligentes, atletas com informações também, e se você não tiver preparado, você acaba sofrendo, né? Então, quanto mais informações, quanto mais preparo você tiver, o treinador ele vai estar bem servido para poder fazer um bom trabalho. Show de bola, ô, Leandro. E até você falando, eu queria que você falasse da importância. O Muricy, ele foi bem assim, firme na fala dele com relação até a mim, como treinador novo, começando e tudo mais, da importância de ter passado em várias categorias, né? Passei pelo 15, eu não tive o prazer de trabalhar na 17, o clube me subiu direto para o 20. Aí fiz alguns paulistas, 2 Taças São Paulo, inclusive com a benção de Deus, junto com todos, a gente conseguiu fazer a melhor campanha da história do Taubaté numa Taça São Paulo. Que legal. E aí, os 2 últimos anos, eu tive o convite de começar também a trabalhar como auxiliar ali. Ajudei um pouco o Marcelo Martelotti, o Paulinho McLaren. E essa importância sua também, de além de ter sido atleta, você também teve essa base de passar por algumas categorias, né? E também trabalhar no profissional antes de chegar a trabalhar vamos dizer assim, em alto nível, né? Junto com o Fábio. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância. Inclusive, quando eu fiz a live com o Vinícius, o Bergantin, nosso amigo, ele disse que a importância que a base dá, que a gente também pode errar. A base, ela te dá essa ideia também de você saber errar. No profissional, muitas vezes, você não tem muito esse período de você poder errar, né? Lógico que a gente sempre vai aprender com os erros, mas eu queria que você falasse dessa importância, né? Que te traz hoje também essa bagagem de você estar exercendo tão bem a função lá do Fábio. Não, perfeito, olha, acho que você colocou algumas coisas que eu também acredito que elas são muito importantes. Uma delas é você ter um período na base, onde eu também penso dessa forma, eu acho que para mim eu vejo como uma faculdade, né, você trabalhar na base, porque ali você experimenta muitas coisas, algumas coisas dão certas, outras não dão tão certas, né?
Mas assim, serve para que você ganhe conteúdo, né, para a tua sequência, que você qualifique o teu conteúdo. Então, eu vejo também como sendo o ideal, né? O ideal seria você parar e você ter um tempo ali para trabalhar na base, onde você consegue, além do que você busca de conhecimento, você consegue aplicar algumas coisas e que você consegue ver que aquilo realmente dá resultado, ou não. E ali você já faz um filtro para quando você chega em situações né, profissional ali, onde o resultado ele é hoje fundamental, você consegue saber basicamente algumas coisas ali, elas vão te dar resultado, essas não vão te dar, e você consegue levar um filtro mais pronto para que obtenha o resultado. Ah, que legal, Leandro. Eu já falei isso para ele várias vezes. Eu sempre vou recorrer a vocês, né, que tem muito mais experiência, porque a gente tem, eu sempre falo que o Fábio, professor Muricy, Vanderlei Luxemburgo, são pessoas para a gente se espelhar, para a gente ter ao nosso lado também como mentoria. E eu sou dispenso, assim, acho que toda live, não tem uma live que eu não falo do Fábio, né? Que Porque legal. primeiro que é um excelente profissional, é uma pessoa assim de um caráter ímpio, de uma humildade assim fenomenal, assim como você pude conhecer naquele período. Também ver a sua forma de trabalhar. Você é um cara que procura se aparecer muito pouco, mas Sim, assim, você é de uma importância muito grande para o Fábio. Não é à toa que ele te fez esse convite. E essa liberdade que o Fábio te dá, né? Para você também trabalhar no dia a dia. Eu vejo também e acompanhei muitas vezes você fazendo o trabalho e o Fábio ali acompanhando por trás, também pegando uma turma, trabalhando uma turma X para o jogo, uma outra turma também trabalhando. Também a importância de trabalhar os mesmos aspectos, os mesmos treinos, né? Porque a gente sabe que o atleta hoje em dia, ainda mais hoje, né? Ele é muito melindroso. Então, essa importância de você também ter essa liberdade do Fábio para você debater, né? Porque o auxiliar hoje ele não pode também só falar sim, né? Sim, não, né? Eu queria que você falasse dessa comunicação entre vocês. primeiro, você falou do Fábio, é real, né? O Fábio é um cara super humilde, um cara super do bem, e para mim, que já sou amigo dele há mais de 20 anos, é um prazer muito grande poder trabalhar não só com um grande profissional, que é pelo que entende de futebol, mas também trabalhar com um amigo. Isso é muito prazeroso. E realmente, eu acho que você citou, principalmente agora no final, Arley, é fundamental. É claro que você tem que debater com o treinador, né? Com argumentos. Não simplesmente levar algo contrário do que ele pensa só para que também seja. Não, você tem que ter os argumentos. Agora, a partir do momento que o treinador define, né, contrário ou a favor daquilo que você decidiu, você tem que estar com ele, né? Até porque é uma comissão que tem que caminhar junto nos momentos bons e ruins, mas que a partir do momento que se defina algo, que você caminhe junto. É claro que o debate ele é importante. Quando você coloca o treinador para pensar e, como eu te falei, com argumentos, ele vai pensar. E se ele sentir que aquilo ali pode realmente trazer um retorno positivo para a equipe, com certeza ele vai querer também, né? Então, eu creio que você tem que ter argumentos, você tem que expor o teu pensamento, mas você tem que levar ideias, né? Ideias boas, ideias que possam ser produtivas para um crescimento de uma equipe. Legal. Leandro, falando um pouquinho especificamente sobre aquele título do Brasileirão, onde ficou o primeiro turno inteiro invicto, já que a gente está se falando hoje especificamente sobre o auxiliar técnico, eu vejo assim uma importância muito grande nesse momento, até mais do auxiliar, lógico, juntamente com o treinador, mas o auxiliar ele tem que blindar, né, a todo momento o elenco, trazer o jogador para a realidade, não deixar ele esmurecer. Eu queria que você falasse como foi feito esse trabalho da comissão como todo
e especificamente a sua área, de trazer sempre o jogador, manter ele focado, porque é muito difícil quando você está com a confiança ali em cima, a tendência é o jogador relaxar, a tendência é ele começar a fazer certas coisas que ele não estava fazendo. E eu queria que você falasse, porque eu vejo que foi fundamental essa parte que hoje o auxiliar técnico ele é um psicólogo, né? Ele é literalmente um psicólogo ali. Ele vê muitas vezes coisas que o treinador às vezes não está vendo, por estar com a cabeça cheia, cuidando de várias coisas ali para a semana do jogo, para o dia importante. Queria que você falasse um pouquinho daquele momento, né? Do primeiro turno inteiro invicto. Foi um período bem legal. Até como papel do auxiliar, né? A gente caminhava por todos os setores ali do clube, sempre buscando informação, sempre procurando saber o que podia melhorar, o que a gente deveria manter, né? Que estava sendo feito de bom. Você caminhava ali pela fisiologia, pela fisioterapia, sempre com cuidados, né? A gente pegou um período ali de muitos jogos, daqui a pouco segura um jogador, segura outro, vamos segurar dois agora, segura um depois. Então, isso tudo foi sempre muito conversado. E a gente, com o papel ali de auxiliar, sempre andou por todos os setores, buscando informações para poder tomar uma decisão. Então, a gente Acho que está cortando um pouquinho. até comportamental de elenco, né? O elenco do... Tá cortando? Tá cortando um Melhorou pouco. aí, Ale? Melhorou aí? Agora voltou? Voltou. Então, vamos lá. Então, não sei se cortou uma boa parte, mas assim, falando que o papel do auxiliar ali de buscar informações, levar algo já pronto para o treinador para que ele possa tomar uma decisão em cima das informações, né? Fui lá na fisiologia, falou que esse jogador já está com 15 jogos seguidos e que precisa dar uma recuperada nele. Então, vamos levar isso pronto para o Fábio poder decidir se precisa levar, não pode dar uma segurada. Então, assim, informações que fossem realmente relevantes e importantes para tomar as decisões. É uma coisa que os próprios jogadores, aí entra a questão até de grupo, era um grupo que se cobrava muito na relação de busca de resultado, um grupo que não sabia perder realmente, e assim, uma coisa que eles falavam, né, ninguém tropeça em pedra grande, isso é verdade, então eles tinham essa preocupação, é um grupo que tinha essa preocupação e que nos ajudava em muitas coisas você não precisava falar, você não precisava alertar, né? Você recebia deles as informações, e tanto que o Fábio, como treinador, ele usa isso, e que eu acho fantástico, é de, quando chega no vestiário, perguntar para os atletas o que eles estão achando do jogo. Né? Nada mais justo de quem está no jogo, vivendo o calor do jogo, o momento do jogo, saber o que é importante ali, de repente, numa mudança. Eles enxergam bem mais do que a gente ali, de repente. Então, muitos detalhes fizeram com que a gente fosse campeão. Muitos detalhes. E o funcionamento de todas as áreas, eu acho que foi o fundamental. Cara, Leandro, que interessante, cara. Pode parecer passar despercebido, mas, cara, por isso que a gente tem que enaltecer o trabalho de vocês mesmo como um todo, porque com todo o conhecimento que vocês têm, com toda a perspicácia que o Fábio tem, você ter esse feeling de chegar no intervalo e também dar essa abertura, né? Porque às vezes que muitas vezes o vestiário está quente, está fervendo, o momento do jogo não é propício, e você dá um relato desse do Fábio com toda a capacidade que ele tem, ele também parar e falar o que vocês estão achando do jogo, qual é a leitura que vocês estão fazendo, cara, isso é fantástico. E aí, lógico que é o treinador, assim como vocês, ele vai tomar a decisão, melhor, a última decisão é dele. Mas, cara, que interessante. Confesso que todo esse tempo que eu tenho de bola aí 7 anos como treinador,
Eu nunca vi nenhum treinador e nenhum auxiliar técnico fazer um relato desse. Então, eu acho que foi fantástico esse relato aí. E aí você falou um pouco sobre a parte da fisiologia. Eu lembro quando eu tive aí um período aí com vocês, que o Fábio me levou na parte de fisiologia, onde pô, a estrutura do Corinthians é absurdo, né? Onde vocês trabalhavam a carga de trabalho em alta intensidade. Eu lembro até quando o Fábio me levou, acho que é o Luciano, né? Que era o. É o Luciano da fisioterapia e o Fedato da biologia. Isso. Eu lembro. Isso, eu lembro até quando o Fábio me levou e mostrou a máquina lá que pega até se você tiver com uma unha cravada na unha, pega. E até ele falou assim, quanto que deu hoje? Atingiu o limite de treino de intensidade? E aí falando um pouquinho disso, como que está sendo esse trabalho, né? Lá no Itihad, lógico que deu uma parada agora. Queria que você falasse como que tá os preparativos para a volta, para o planejamento, de ter que fazer mais uma nova pré-temporada, essa carga de trabalho está muito diferente do que é realizado aqui no Brasil. Não, olha, na verdade, até quando a gente foi a primeira vez, a gente foi pego até de surpresa, assim, pelo nível do campeonato. Um nível técnico muito bom, apesar que, assim, pode jogar 7 estrangeiros, né? Então, as equipes são muito fortes. Elas se fortalecem com esses estrangeiros e a gente, os locais saem na frente. Então, porque os estrangeiros eles vão ser bons jogadores deles, né? Como questão cultural mesmo do árabe, de orar no meio do treino, parar para uma reza, que hoje já é um pouco diferente. Antes tinha que parar o treino, hoje é 1 minuto, você consegue retomar o treino, então não atrapalha tanto. Né? Então, outras coisas assim, em relação à alimentação, eles não têm uma preocupação muito grande em relação à alimentação, então é uma coisa que a gente sofre um pouquinho. Mas, em geral, assim, o nível técnico muito bom, o campeonato muito bem disputado. A gente vai enfrentar, com certeza, agora uma dificuldade bem grande, né? Um tempo de parada Sim. muito grande, e a gente já está pensando em como desenvolver o trabalho no início, para que não tenha problemas lá na frente. Então, assim, tudo agora vai ser bem, bem, bem complicado, mas ao mesmo tempo vai ser gratificante você passar por esse processo também. Para você é um desafio, né? Você fazer uma pré-temporada diferente de todas aquelas que a gente já fez e que vai ser um desafio bem interessante. É, até porque geralmente a gente tem aí um mês de parada, né? E aí dessa vez ultrapassou esse tempo de férias, né? Vamos dizer assim, por causa dessa É, pandemia. E aí vocês já têm alguma data prevista para retorno? Como que o Cruz está trabalhando essa forma de voltar aos trabalhos físicos? Está tendo algum trabalho online, alguma coisa dessa forma? não, olha, em termos de trabalho, não está sendo feito o trabalho com os atletas. O que está sendo feito é reuniões com a diretoria, até para definir algumas coisas. Tinha uma pré-temporada praticamente certa em Sevilha, mas que já foi descartada. Provavelmente seja feito na Arábia mesmo, a pré-temporada. Lá a gente enfrenta o problema do calor, né? Que tanto que os treinos até novembro, outubro, novembro, são à noite, porque é muito quente. Então, talvez isso atrapalhe um pouquinho, assim, que a gente também tenha que entrar nessa adaptação pelo fator clima, né? Então, está sendo discutido ainda no próprio país como vai ser feito isso tudo, pré-temporada onde vai ser feito, como que vai ser feito. Estão projetando que seja em agosto o retorno, mas não nada definido ainda. E a gente espera que o quanto antes isso possa ser resolvido, até para a gente poder ter um planejamento um pouquinho mais fidedigno, né? Entendi. Vou mandar aqui um abraço pro pessoal aqui, ó, acho que é prima, sua prima, Carla Keller, meu primo amado Carla, dando Carla é show. minha Abraço, prima. querido. Abraço, Carla. A Ariane Machado, é o
F. Baniski, tem que vir para o nosso coxa. O Pedro Martins, um abraço, Pedro, lá de Bragança. Como os atletas estão se sentindo para atuar, né? Ele até fez duas. E como tirar o melhor desempenho do atleta em tempos de pandemia? Pedro Martins. Eu vejo que todos os clubes, né, do mundo inteiro vão passar por um processo difícil. A gente viu agora, voltando o campeonato da Alemanha, tiveram 6 lesões aí na retomada, né, na primeira rodada depois da retomada. Então, assim, eu vejo que é um desafio muito grande para todos os profissionais, né? A área física ela vai ser muito importante. A área técnica ela caminha junto, não tem hoje uma separação. Você não pode, vou fazer um treino físico e não vou Sim. incluir hoje um trabalho técnico. É difícil você imaginar isso no futebol hoje. Ao mesmo tempo, você vai ter que ter cuidados muito grandes para que esse atleta ele não se lesione rapidamente, né? Que ele possa suportar cargas de treino no início que o leve a uma preparação saudável até início de competição. Então, é um desafio grande. Eu penso que tem que ser tudo muito bem planejado para que o nível de competição do atleta seja muito bom, com um tempo que seja também, acredito que hoje, no mínimo 30 dias para preparar um atleta. Legal. Antes a gente dar mais um alô pro pessoal, lembrando aí que tem a nossa escola de inglês Rockefeller, DDD 12 981 18 0191. São aulas demonstrativas, direto do conforto da sua casa, são turmas reduzidas, a metodologia é face-to-face e dá muita ênfase em conversação. Também temos a cesta básica pelógica, DDD 12 99678 8018. Pessoal que precisar aí, ó, e já estava pensando em fazer o inglês e também precisando de cesta básica, é só procurar aí, os telefones estão aí fixados aí. Café Radelli. Fala, Cuca, meu parceiro, meio habilidoso. Foi um prazer jogar do seu lado, meu querido. Grande abraço, Júnior. O Júnior, eu joguei com ele lá no União da Ilha da Madeira. Grande Júnior. Grande Legal, um pessoa. abraço, Júnior. Lembrando, Leandro, eu também fiz um canal do YouTube onde eu jogo todas essas entrevistas para ficarem gravadas, porque nem todo mundo consegue ver no mesmo horário, ao vivo. Então, lá na bio na bio do Instagram tem um link lá, onde você clica, vai direto para o canal do YouTube. Lá vai ver a entrevista do Fábio. Entrevista não, porque eu falo um bate-papo. Tem o bate-papo com o Fábio, com o Maurício Copertino, vai estar o seu lá, vai estar o do Maurício Marques, nosso amigo lá, coordenador da CBF, professor Carlos Amadeu, vai estar o professor Muricy Ramalho. Só que a gente pede para o pessoal dar uma moral lá e se inscrever, acionar o sininho, que automaticamente vai chegar os vídeos para o pessoal que tiver inscrito. O seu primo também, manda um alô, primo, Jean Keller. Grande Jean, abraço, Jean. Fica com Deus aí. Vamos ver mais alguma Família pergunta aqui. Rocha, Escola Futebol, um abraço, Rocha, Samuel. Rocha, Paulo PH. Leandro Alves, abraço, Cuca. Lauro, grande amigo Leandro, tamo junto. R. Belha. Laurinho. O William Amaral tá dando parabéns aqui pela nossa live. William, parabéns, meu parceiro de zaga lá no Chapecoense. Tá dando os parabéns aqui pra gente na live e também para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá em cima que deixou passar. Vai lá. Vamos ver aqui. Se você vê também alguma aí, você também fica à vontade. Fabinho, Leandro. Tem um seu amigo aqui falando que estilo, hein? Fabinho. Fabinho. Bom, eu não estou conseguindo ver algumas mensagens aqui. O pessoal fica à vontade em repetir as perguntas também, que a gente vai repassando ao Leandro. Ô, Leandro, aproveitando esse período aí de Arábia, como que foi a família
passar de um país que já muda até na questão do clima, como que a família toda aí se familiarizou com esse novo momento de vocês aí num país totalmente diferente? Em 2018 eu consegui levar a família, Arlen. Nesse período agora não, porque foi um período que seria curto, né? Seria de 3 meses ali. Acabei não levando. Mas em 2018 eu levei a família adorou. A gente mora numa cidade que é Jeddah, que é uma cidade muito boa, muito bonita. Tem 4,5 milhões de habitantes, então é uma cidade bem grande, boa para se viver. Tem as restrições ali para a mulher, mas que não atrapalham em nada. Então, assim, o nosso convívio foi muito bom e a gente sente muitas saudades até de lá. Foi muito bom. Legal, né? Eu tive falando com o Fábio também nessa questão de reforços, né? A gente sabe como é que é o futebol, não falei para ele, não precisa citar nomes, porque a gente sabe, né, que o pessoal super valoriza, e ele até citou, né, algumas posições carentes. Uma curiosidade minha em particular, o Fábio já tem os nomes em mente, e também ele te dá essa liberdade para também começar a fazer, vamos, digamos assim, o scout. A gente sabe que vocês têm aí um grande profissional aí na área, né? É Que até, verdade. A ó, gente tem o Denis, né? exato, Dennis Denis Luke. e agora nesse período lá de Arábia, como era um período que a gente não ia levar a família, a gente decidiu morar junto, eu, o Fábio e o Denis. E foi assim fantástico porque logo depois teve a parada pela pandemia e a gente acabou ficando junto, então a gente conseguia discutir muita coisa de futebol juntos. Então facilitou muito até para as análises e procurar levar alguns nomes para a diretoria também, para que eles pudessem analisar. A gente já levou o material pronto, sem ver que o que a gente queria era jogadores que poderiam realmente agregar muito aquilo que a gente pensa de futebol. Ah, legal. Até porque o Fábio, eu até falei para uma coisa que eu nunca vi ninguém também fazer como treinador, é ele ter mapeado, né, junto com vocês da comissão e o Denis, praticamente todos os times, todos os elencos da Série A, né? Isso é fundamental para você chegar aí preparado. Ô, Leandro, vai cair, não sei se você aceita voltar comigo mais um pouquinho. Vamos embora. Vamos A embora. gente tem 6 segundos, vai cair, eu te chamo novamente. Aí eu respondo as Maravilha. perguntas, pessoal. Beleza.